Olá pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado do professor Hernandes. Nossa aula de hoje é sobre morte celular. Quando pensamos nesse termo, logo o relacionamos com algo ruim, mas na verdade nem sempre é bem assim. A apoptose, por exemplo, um tipo de morte celular que estudaremos a seguir, é um processo natural e saudável para a renovação de nossas células. Mas então, quais são as maneiras e as razões pelas quais uma célula pode morrer? Vamos ver? Classicamente, a morte celular é descrita em dois tipos principais, a apoptose e a necrose. Mas recentemente, outras formas de morte celular vêm sendo descritas, e durante esta aula abordaremos também a morte celular autofágica, a cornificação, a piroptose, a eriptose e a catástrofe mitótica. Bom, enquanto a apoptose é uma morte programada que ocorre por estímulos fisiológicos, por exemplo, durante a embriogênese, processo de metamorfose, regulação do desenvolvimento e da renovação celular, ou até mesmo durante situações patológicas brandas, a necrose é um tipo de morte celular acidental e não controlada, resultante muitas vezes de processos de injúria severa. Considera-se que a apoptose tem um papel oposto ao da mitose no que diz respeito à proliferação celular. Ela ocorre como uma resposta fisiológica a células ou tecidos alterados, atuando, portanto, na manutenção da estrutura de órgãos e tecidos, impedindo que sofram alterações em suas funções por fatores externos. Diferentes agentes estressores, como por exemplo radiação, drogas, choque térmico, metais pesados, hipóxia e jejum prolongado, podem induzir a morte celular programada. A necrose, na maioria das vezes, ocorre de forma acidental e não controlada, que pode ser vista como falhas em respostas adaptativas genéticas e metabólicas. Ela pode ser induzida sob a ação de hipóxia, privação de nutrientes, estresse oxidativo, hipertermia, altas concentrações de substâncias tóxicas que geram falhas catastróficas no metabolismo ou ainda por estímulos patológicos severos. Observando melhor essas imagens agora, elas exemplificam as características morfológicas que acontecem durante esses dois tipos de morte celular, como por exemplo a compactação uniforme da cromatina na apoptose, além da sua quebra internucleossômica e consequentemente formação de corpos apoptóticos, enquanto que na necrose ocorre a vacuolização da cromatina, quebras ao acaso do DNA e fragmentação e dissolução do núcleo. O quadro a seguir resume as características em ambos os tipos de morte celular. Com ele, podemos destacar as seguintes: ocorrência da apoptose, geralmente em células isoladas, já na necrose, em grupos de células. Participação de caspases na apoptose, as quais estão ausentes na necrose. E a necessidade energética para a ocorrência da apoptose com ausência de inflamação e participação de enzimas lisossomais, que tem como fim a fagocitose por células adjacentes, ao passo que não há gasto energético na necrose, entretanto a inflamação se faz presente, assim como a liberação de enzimas lisossomais para a degradação celular, não ocorrendo, portanto, a fagocitose por células adjacentes. Mas o que são caspases e quais são suas contribuições durante a apoptose? As células morrem em resultado de uma série de eventos ordenados distribuídos em múltiplos caminhos de sinalização. Durante esses caminhos, proteínas do tipo caspases, geralmente inativas, estão intimamente relacionadas a este processo. As caspases são proteínas proteolíticas que têm preferência por clivagens adjacentes de resíduos de aspartato. Estes substratos se encontram dispersos no núcleo e no citoplasma, como no citoesqueleto e nas laminas do núcleo, e quando clivados por caspases ativas, resultam nas alterações morfológicas típicas da apoptose. Essas proteínas podem ser ativadas durante a inflamação, estímulos apoptóticos e mesmo por outras caspases, resultando em uma série de reações entre as caspases iniciadoras, como a 8 e a 9, até as que executam a destruição da célula, incluindo as caspases 3, 6 e 7. Há também um grupo de proteínas da família BCL2, como BAX, BARC, BAD, BID, entre outras, que promovem a morte celular e por isso são chamadas de pró-apoptóticas, e outras também da família BCL2 e BCLXL, que são antipoptóticas e promovem a sobrevivência da célula. O início da chamada cascata de caspases pode ocorrer por meio de duas principais vias: a via intrínseca ou mitocondrial, dependente de fatores mitocondriais, e a via extrínseca, relacionada à ativação de receptores de morte celular presentes na membrana plasmática. A via intrínseca é iniciada pela ativação de proteínas pró-apoptóticas da família BCL2, que por sua vez promovem a formação de poros na membrana mitocondrial externa. Por estes poros, há a liberação de mais fatores pró-apoptóticos do espaço intermembranas para o citosol, como o citocromo C e o fator indutor de apoptose AIF. O AIF age diretamente no núcleo, fragmentando a cromatina em um processo independente de caspases
e o esteocromo C forma um complexo com o fator APAF1, ATP e procaspase 9, a qual irá ativar a principal caspase executora da apoptose, a caspase 3. Esta via apoptótica pode ser ativada em uma diversidade de condições de estresse intracelular, desde a privação de fatores tróficos, nutrientes ou oxigênio, sobrecarga de cálcio e até mesmo estresse oxidativo e lesão ao DNA, por meio da ativação da proteína P53. Para saber mais sobre a relação entre a proteína P53 com dano e reparo no DNA, ou ainda com o desencadeamento de apoptose, clique no link acima. Já a segunda via, a via extrínseca, inicia-se por meio da ativação de receptores de morte celular presentes na membrana plasmática e por isso é tipicamente desencadeada por sinais de estresse extracelular, como a produção de moléculas como o fator de necrose tumoral alfa e ligante Fas por células do sistema imune. Essas moléculas ativam receptores de fator de necrose tumoral, como o CD95 e dentre outros, o que resultará na ativação da caspase 8 e, consequentemente, a 3. Esse receptor pode ainda ativar a proteína BID, que por sua vez pode promover a formação de poros da membrana mitocondrial, assim como as proteínas da família BCL2. A proteína P53 pode também induzir apoptose por meio da via extrínseca em um processo associado ao aumento da expressão de receptores CD95, tornando a célula mais suscetível à ativação desta via. Ambas as vias levam à ativação da caspase 3. Essas proteínas ativam endonucleases, que clivam o DNA, e de proteinases, que por sua vez clivam as laminas nucleares. Vejamos agora outras vias de morte celular, começando com a autofágica. Este tipo de morte celular pode ser observado em situações de privação crônica de nutrientes e algumas doenças neurodegenerativas. A morte celular autofágica é ativa e regulada e caracteriza-se pela lenta degradação de componentes do seu citoplasma através da formação de autofagossomos, vacúolos originários do retículo endoplasmático e que se fundem a lisossomos, levando à degradação de seus componentes. A princípio, a autofagia aparenta ser uma resposta adaptativa a um fator estressante, de modo inclusive para evitar a morte celular. Contudo, a permanência prolongada do fator estressante pode levar à morte celular caracterizada morfologicamente pela autofagia. A eriptose é o processo de morte celular que ocorre nas hemácias. Neste caso, eritrócitos senescentes expõem proteínas de domínio intramembranosas, como a espectrina e a actina, e de fosfatildilcerina na superfície do plasmalema voltada ao meio extracelular. Tal exposição leva ao reconhecimento destas hemácias por macrófagos, que as englobam e as degradam. A cornificação, também conhecida como queratinização, é um outro tipo de morte celular que, embora seja um tipo de morte celular programada, é bem diferente da apoptose. Durante o processo, observa-se perda do núcleo e suas organelas e alta produção de queratina. Portanto, esse tipo de morte celular está relacionado com a morte de queratinócitos nas camadas superiores da pele, no qual os corneócitos, nome dado às células mortas, conferem características como resistência mecânica, repelência à água e elasticidade. Outra forma típica de morte celular, a piroptose, pode ser observada em células do sistema imune em processo inflamatório, podendo ser desencadeada pela infecção por patógenos intracelulares. Durante esse processo, são observadas características bioquímicas da apoptose, mas também ocorrem alterações morfológicas típicas da necrose. E também a catástrofe mitótica, que ocorre em processo de transformação celular, em que, após ocorrer um lento aumento celular e uma parada do ciclo em G2, as células sofrem catástrofe mitótica, seguida de fragmentação nuclear, resultando em uma mitose anormal e desintegração de tais células. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que ela contribua para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!